Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o estudo do Livro dos Espíritos a partir da conclusão número 5. Vamos lá? Os que dizem que as crenças espíritas ameaçam invadir o mundo proclamam, por isso mesmo, a sua força, porque jamais poderia tornar-se universal uma ideia sem fundamento e destituída de lógica. Se, pois, o Espiritismo se implanta por toda parte, se recruta adeptos principalmente nas classes esclarecidas, como todos os reconhecem, é que tem um fundo de verdade. Contra essa tendência serão inúteis todos os esforços de seus detratores, e a prova é que o próprio ridículo de que procuram cobri-lo, longe de lhe ter o impulso, parece ter-lhe dado novo vigor. Esse resultado justifica plenamente o que tantas vezes os espíritos nos disseram. Não vos inquieteis com a oposição. Tudo o que fizerem contra vós se tornará a vosso favor, e os vossos maiores adversários, sem os quererem, servirão de vossa causa. Contra a vontade de Deus não poderá prevalecer a má vontade dos homens. Por meio do Espiritismo, a humanidade deve entrar numa nova fase, a do progresso moral, que é a sua consequência inevitável. Não mais, pois, vos espanteis da rapidez com que as ideias espíritas se propagam. Sua causa está na satisfação que proporciona a todos os que as aprofundam, e nelas vem algo mais do que fútil passatempo. Ora, como o homem, acima de tudo, deseja a própria felicidade, não é de admirar que cada um se apegue a uma ideia que o torna feliz. O desenvolvimento dessas ideias apresenta 3 períodos distintos. Primeiro, o da curiosidade, provocada pela singularidade que os fenômenos produzem. Segundo, o do raciocínio e da filosofia. Terceiro, o da aplicação e das consequências. O período da curiosidade já passou, pois dura pouco tempo e, uma vez satisfeita, muda de objeto. O mesmo não acontece com o que se dirige ao pensamento sério e ao raciocínio. O segundo período já começou e o terceiro seguirá inevitavelmente. O Espiritismo progrediu principalmente depois que foi sendo mais bem compreendido na sua essência íntima, depois que lhe perceberam o alcance, porque toca nas fibras mais sensíveis do homem, as da sua felicidade, mesmo neste mundo. Aí está a causa da sua propagação, o segredo da força que o fará triunfar. Enquanto aguarda que sua influência se estenda sobre as massas, ele já torna felizes os que a compreendem. Mesmo os que não tenham presenciado qualquer fenômeno material, dizem: fora desses fenômenos, há a filosofia que me explica o que nenhuma outra me havia explicado. Nela encontro tão somente pelo raciocínio uma demonstração racional dos problemas que interessam no mais alto grau ao meu futuro. Ela me dá calma, firmeza, confiança e me livra do tormento da incerteza. Ao lado de tudo isso, a questão dos fatos materiais se torna secundária. Todos vós que atacais o Espiritismo, quereis um meio mais eficaz de combatê-lo? Aqui o tendes. Substitua-o por alguma coisa melhor. Indicai uma solução mais filosófica para todas as questões que ele resolve. Dai ao homem outra certeza que o faça mais feliz. Porém, compreendei bem o alcance desta palavra certeza, porque o homem só aceita como certo o que lhe parece lógico. Não vos contenteis em dizer que isto não existe, pois é muito fácil negar. Provai, não por negação, mas por fatos, que isto não é real. Nunca o foi e nunca pode ser. Se não for, dizei o que o seria, em seu lugar. Provai finalmente que as consequências do Espiritismo não tornam melhores os homens, e porquanto mais felizes pela prática da mais pura moral evangélica, moral que muito se louva, mas pouco se pratica.
Quando houverdes feito isso, tereis o direito de o atacar. O Espiritismo é forte porque se apoia sobre as próprias bases da religião: Deus, a alma, as penas e as recompensas futuras. É forte, sobretudo, porque mostra essas penas e recompensas como consequências naturais da vida terrestre, e também porque, no quadro que apresenta do futuro, nada há que a razão mais exigente possa recusar. Vós, cuja doutrina consiste na negação do futuro, que compensação ofereceis aos sofrimentos deste mundo? Enquanto vos apoiais na incredulidade, ele se apoia na confiança em Deus, ao passo que convida os homens à felicidade, à esperança, à verdadeira fraternidade. Vós lhes ofereceis o nada, por perspectiva, e o egoísmo por consolação. Ele prova pelos fatos, vós nada provais. Como quereis que o homem vacile entre essas duas doutrinas? Muito bem, Kardec, ele expõe de uma forma muito resumida o consolo que a doutrina nos traz. A certeza da imortalidade, as provas da justiça de Deus através da reencarnação, a colheita dos erros do passado, não como castigos ou penas eternas, mas oportunidades de aprendizado e evolução. Essas bases que o Espiritismo nos traz, nos dá esperança no futuro. Recentemente, falando sobre a importância da casa espírita, eu cito que os apóstolos, 12 homens escolhidos pelo Cristo para caminharem com ele, no final, quando Jesus foi preso no Monte das Oliveiras, eles se dispersam, perdem a confiança, não têm certeza das verdades do novo reino de amor que Jesus pregou e exemplificou durante aqueles 3 anos, apaziguando tempestades, transmutando água em vinho, oferecendo pães e peixes à multidão, curando doentes. Mesmo assim, eles se dispersaram e a dúvida surgiu. Mas quando a imortalidade ficou patente, quando ele retorna entre os apóstolos no 3º dia e os reúne, essa certeza ficou viva no coração de cada um dos apóstolos. E eles são os instrumentos que nos trouxeram a Boa Nova até esse momento da nossa existência. A doutrina espírita nos revela a imortalidade. A casa espírita nos demonstra isso através dos trabalhos mediúnicos. Então, vai muito além da incerteza do futuro. Todos nós temos a nossa consciência pesada. Ao final de uma encarnação, dificilmente olharemos para trás e veremos só acertos, só caridade, só amor ao próximo, compreensão, perdão. Muitos erros cometemos, somos imperfeitos, isso é natural. O consolo da doutrina espírita é que teremos uma nova chance, e as demais religiões nos dizem que não, que seremos julgados pelo que fizermos nesse intervalo mínimo de 80, 90, ultimamente, 60, 90 anos. Antigamente era menos, 40, 35, Então, a doutrina nos revela um Deus justo e misericordioso e nos dá os meios para que continuemos aprendendo, para que, arrependidos dos erros cometidos, nos refaçamos, corrigindo os nossos caminhos, como disse Jesus na parábola do filho pródigo, que depois de gastar a sua fortuna, ele retorna à casa do Pai, humilde, reconhecendo os próprios erros, e é acolhido pelo abraço, porque é isso que Deus espera de nós. Então, o consolo que ela nos traz em termos de filosofia, de esperança, de futuro, é inegável. Como disse Kardec, quando houver uma outra doutrina, uma outra crença que nos leve a uma conclusão melhor do que esta, aí nós podemos combater o Espiritismo. Mas até lá, no nosso coração ainda vibra a certeza da imortalidade, da reencarnação, da justiça e da misericórdia do Pai. E é isso que nos sustenta, que nos ajuda a evoluir a cada passo do caminho. Muito bem, vamos parando por aqui, vamos parando.
Na semana que vem, a conclusão número 6. Vamos à prece? Amigo Jesus, nós vos agradecemos, Senhor, pela oportunidade do estudo, do conhecimento, por essa doutrina de luz que, abrindo as cortinas, nos deixa a explicação mais certa sobre o vosso Evangelho. Não dizendo que precisamos perdoar porque vós nos dissestes, mas pelo efeito que esse perdão traz na continuidade da nossa vida, nos libertando do ódio, da mágoa, do rancor. Temos a gratidão em nossos corações por a confiança e o consolo para o futuro. Que as vossas bênçãos se derramem sobre todos nós. Muito obrigado, Mestre Jesus. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa semana a todos.